Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre alguns documentos que formam a estrutura normativa das empresas. Claro que tem variação de empresa para empresa, mas num modo geral, essa estrutura funciona dessa maneira. Então vamos falar da normatização. Então, dentro desse contexto, nós temos a estrutura normativa, os desdobramentos dessa estrutura, que são diretrizes, políticas, processos, procedimentos, normas e uma série de outros documentos que englobam essa estrutura. Dentro da estrutura normativa, dentro desse guarda-chuva, nós temos, como dissemos, uma série de documentos. Não vamos falar de todos, vamos falar mais dos que estão em destaque, mas deixamos alguns ali dentro da nossa pirâmide para que sejam vistos por vocês. Então, o planejamento estratégico é um deles, as regulamentações que vão derivar de acordo com o negócio que a sua empresa trata, ou produz, ou uma atividade que ela exerce. Dentro da sua área de negócio, temos regulamentações específicas também para cada área de negócio, para cada tipo de atividade que aquela área exerce. Nós temos o plano diretor, temos legislações diversas também para o tipo de segmento, para o tipo de área de negócio, plano de continuidade do negócio e uma infinidade de outros documentos que podem compor essa estrutura normativa. Mas nós vamos falar basicamente do que é mais clássico e comum dentro de empresas, desde o de menor porte até um grande porte. São as diretrizes, e essas diretrizes se desdobram em políticas, essas políticas se desdobram em processos, os processos se desdobram em procedimentos e os procedimentos em normas. Então nós temos aí os desdobramentos, como eu disse, dentro dessa pirâmide, partindo das diretrizes. Claro que tem empresas que não utilizam as diretrizes, já descem direto para as políticas e está tudo certo. Vai do entendimento e do tipo de negócio que é a sua empresa. Então, as diretrizes são orientações, ou seja, definem caminhos por onde você tem que trilhar para chegar ao lugar que você pretende. Então, essas diretrizes se desdobram em políticas, e as políticas derivadas das diretrizes ou não, como eu disse, é um documento que estabelece a forma refinada com que ou como a organização atinge seus objetivos. Essas políticas vão se desdobrar, como eu disse, em processos, e um processo é um conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar em um produto específico ou especificado para um determinado cliente ou para o mercado de forma geral. Esses processos vão derivar em procedimentos, e os procedimentos descrevem a forma como cada atividade desse processo ou desses processos vão ser realizadas, ou seja, dentro de cada atividade existe uma série de passos que são seguidos para realizar aquela tarefa descrita no processo. E mais abaixo nós temos as normas, que são padrões já pré-definidos por estruturas de padronização, como a gente já vai ver logo em seguida. São templates de como aquelas áreas ou aquelas atividades devem ser executadas de forma homogênea, com compliance, com as leis, com direcionamentos. Então já existe esse padrão pré-definido para grandes áreas como segurança da informação, como privacidade, qualidade e uma série de outras. Então, diretrizes. Nós temos aí algumas palavras aí que têm a ver com diretrizes, que é sentido, conduta, rumo, direção, critério, diretiva, explicação, indicação, instrução,
norma, ordem, orientação, procedimento. Então, nós temos aí uma série de adjetivos aí para essa palavra diretrizes. Então, o que são diretrizes? Rumos que indicam o caminho a se seguir. Ok? Abordando aspectos prioritários para uma ação. Princípios norteados. Estão vendo o caboquinho aqui, ó, pensando para onde ele tem que ir. Então, se ele estiver baseado nas diretrizes da organização, ele já sabe por onde ele tem que ir para atingir o objetivo. Então, nós temos aqui diretrizes organizacionais, que é o estabelecimento das diretrizes organizacionais, é mais uma etapa de um processo de uma administração estratégica. Então, como exemplo de diretrizes, nós temos aqui que as diretrizes são simplesmente temas relacionados ao rumo que a sua empresa ou a sua organização quer chegar. São os cabeçalhos aí, as frases que encabeçam, te dão o norte de onde você quer chegar. Então, exemplos aqui, ó, de diretriz. Todo dado ou informação da empresa deve ser protegido. Essa é uma diretriz. Segunda diretriz, deve ser implantado gestão de acesso, ou seja, dentro dessa frase, dessa afirmação, vão ser desdobradas depois políticas que vão definir essa frase, ou que vão estabelecer como que isso vai ser implantado. Todo acesso à informação deve ser segregado por áreas, ou seja, uma área não vai poder acessar dados nem informações de outra área. Então, isso vai ser definido dentro dessa diretriz aqui, as políticas para atingir essa diretriz. O acesso externo deverá ser por VPN. Então, dentro dessa diretriz, vai se desdobrar as políticas que vão dizer como isso vai ser feito. Os processos vão mostrar as atividades para que isso seja feito, e os procedimentos vão descrever a forma que essas atividades ou essas tarefas vão ser realizadas dentro do processo. Então, nós temos aqui políticas, e as políticas descrevem a visão e o desdobramento das diretrizes a serem seguidas para atingir o objetivo estabelecido pela organização. Então, nós temos um sumário aqui, nós colocamos só o sumário para dar um exemplo de como as políticas devem ser. Então, tem que ter objetivos, tem que ter a abrangência, ou seja, quem essa política ou essas políticas visam atingir, tem que ter as definições dentro desse documento, as responsabilidades de cada um envolvido nessa política ou nas áreas que essa política vai atingir, a retenção de informações, as informações que serão retidas, os canais de dúvidas, os prazos de revisão e atualização, o controle das alterações, a gestão de consequências caso essa política não seja cumprida. Disposições gerais, que é um apanhado geral do que foi detalhado dentro dessa política, e podendo se estender um pouco mais a ter algum documento anexo que precisa, ou um documento de comprovação que aquela área, aquela pessoa tem conhecimento daquela política, ou um outro anexo com um processo, um procedimento já detalhado de como tem que ser seguida essa política, de como ela tem que ser ou distribuída, ou ser reconhecida, aprovada. Então pode ter anexo ou não. Aí vai depender do tipo de negócio, do tipo de política. É uma política de segurança, é uma política de privacidade, é uma política de descarte de dados, de privacy by design. Então, uma série de políticas vai depender, esse desdobramento aí desse sumário vai depender
muito do que você estiver tratando. Então podem ter todos essas diretivas, né? Aqui do lado nós temos as páginas, e quando você cria esse sumário, você já vai colocando para ele atualizar, e os tópicos vão atualizando depois de acordo com o número de páginas que vai fluindo. Você pode mudar os nomes aqui, de acordo com o que eu disse, da política que você quer tratar. Você pode modificar algumas coisas, mas o esqueleto aí, um template normal, é dessa forma. Então, os processos. Os processos descrevem a forma como se deve executar as atividades necessárias para atingir o objetivo proposto pela organização. Então, não importa o tipo de processo que você vai seguir, ele sempre vai ter atividades dentro das áreas, vai ter as tomadas de decisão, vai ter os dados. Então, aqui vai ter as atividades ou as tarefas, que elas vão se desdobrar nos procedimentos depois. Então, não importa como será o seu processo, mas eles sempre vão ter que se desdobrar em procedimentos. Ou seja, é importante que eles tenham documentação relevante ou uma padronização disso. Mas nós estamos em plena época dos processos ágeis. Isso não quer dizer que ser ágil é não ter documento, é não ter uma forma de consulta ou de padronizar tudo isso. Então, ágil não é fazer por fazer sem documentação. Ágil é conseguir atingir um objetivo de uma forma estruturada, porém menos burocrática. Então, nós temos aqui os procedimentos, como eu disse, os processos se desdobraram nos procedimentos. Então, de forma geral, a política conecta o processo e o procedimento ao propósito e personalidade da sua empresa, consolidando as características da organização, e diante disso o processo determina o que fazer e o procedimento como fazer. Então, de novo, as atividades ou as tasks ou as tarefas que tem dentro do processo vão se desdobrar dentro de atividades ou de forma que essas atividades vão ser exercidas. Então, crie o hábito de documentar tudo. Como eu disse, não é porque você tem metodologias ou métodos ágeis na sua empresa que você vai deixar de padronizar alguma coisa, de documentar alguma coisa da forma que deve ser feito. Até pela rotatividade de mão de obra hoje dentro das empresas, mercado muito aquecido, se o colaborador vai, ele leva o conhecimento que ele tem se não tiver isso documentado. Então, crie o hábito de documentar tudo, descreva os procedimentos do zero, para cada tarefa, um procedimento e do zero, desde que ele tenha coerência com a atividade anterior e a atividade posterior. Use linguagem simples sempre. Você não sabe quem vai ler esse procedimento depois de você, então evite jargões técnicos, linguagens mais difíceis. Não pule etapas, então vai seguindo passo a passo, direitinho, step by step. Crie versionamentos, ou seja, coloque nesse procedimento a versão, a data de atualização. Utilize sempre imagens, ou seja, está fazendo um procedimento, descreve o procedimento, descreve aquela etapa e tire um print daquilo que você fez como atividade, seja um sistema, seja documento de papel, enfim. Mas tire um print ou uma foto daquilo e para cada etapa utilize imagens detalhadas, destacando o local que você está descrevendo. Salve esse documento de maneira estruturada, onde as pessoas daquela área
ou envolvidas com aquela área de negócio possam consultar. E atualize sempre que necessário. Mudou alguma coisa? Crie uma nova versão e atualize. Ok? Então, a descrição, a forma de fazer, a imagem de como deve ser feito. Normas, como eu disse, existem empresas especializadas em normas, ou seja, em padrões que devem ser seguidos, tanto para a área de tecnologia, área de qualidade, área de manufatura, né, indústrias, comércio, e, enfim. Então, nós temos aqui a nossa velha conhecida ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que pode ser ABNT ou não, dependendo da norma que você vai estar utilizando, fornece para uso comum e repetitivo, ou seja, é o padrão. Então, se você seguir esse padrão, é um padrão que foi testado, aprovado, e não por uma pessoa, mas por uma junta. Então, comum repetitivo, características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação de um lado do contexto. Então, essa norma técnica vai te dar um template, ou essas normas vão te dar um direcionamento de como aquilo deve ser, porque já foram modelos testados, aprovados por pessoas capacitadas, por órgãos regulamentados e que têm know-how para isso. Então vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Agradeço aí a todos a paciência, a atenção e por estar nos acompanhando nesses vídeos. Compartilhem esse vídeo, ativem lá o sininho, se inscrevam no canal, quem não é inscrito, e a ideia é justamente isso, levar para o máximo de pessoas possíveis, pessoas que muitas vezes não conseguem ter esse conhecimento dentro de uma faculdade, porque passa tudo muito rápido, porque quando ele vai entrar para uma empresa, ele não tem o conhecimento necessário desse tipo de assunto, então a gente está trazendo de forma rápida, eu até entendo, e de forma sucinta, mas que vai dar um entendimento, pelo menos o primeiro passo, para que as pessoas tenham um melhor conhecimento do que acontece dentro das empresas, de pequeno, médio, grande porte e de forma bem estruturada. Ok? Obrigado por estarem comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.